A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Falling in Love. A história de Hilda tem 39 anos, divorciou-se do marido aos 32 anos e tem um filho de 14 anos. A beleza de Hilda é normal, mas ela é muito boa em uma área onde muitos empresários querem Hilda. Hilda não é bonita, sua altura é um pouco baixa em comparação com as outras meninas, mas a terceira e a primeira rodada são muito bonitas, e a segunda rodada não foi recuperada, embora seu filho tenha 14 anos. Como Hilda sabe se vestir, os homens ainda dizem a Hilda que ela é doce. Hilda tem um apartamento moderno em um apartamento de gama média. Embora Hilda tenha matriculado seus filhos em uma escola internacional, Hilda ainda se deslocava para o trabalho em uma motocicleta e gastava moderadamente porque Hilda estava ocupada se concentrando em seu filho. Desde o dia em que se divorciou do marido até os 39 anos, ela não teve um relacionamento do sexo oposto, apenas bons e puros amigos e colegas. Nazário tem 44 anos, esposa e 2 filhos, um menino e uma menina. Superficialmente, está em uma família gratificante e feliz. Nazário é o gerente-geral de uma pequena corporação, também em parte graças à sua habilidade e em parte graças à sorte, então ele foi nomeado diretor. De qualquer forma, as pessoas ainda chamam Nazário de gigante. 4 anos antes, Nazário era cliente da empresa de Hilda. Naquela época, Hilda não era gerente da loja. Ela era apenas um membro comum naquela época, mas era a principal trabalhadora da loja. Hilda não ficou muito impressionada com Nazário, assim como um parceiro normal. Nazário ficou impressionado com suas habilidades e conhecimentos. Então, quando Nazário precisava encontrar alguém, ele vasculhava todos os lugares para encontrar Hilda porque ela havia deixado sua antiga empresa alguns meses antes. O karma começou a chegar a Hilda quando Hilda encontrou Nazário novamente em um café, pois ela havia marcado uma consulta antes. Porque naquela época ele não tinha ideia de que voltaria para Nazário. Naquela época, seu trabalho atual era muito bom em todos os aspectos, inclusive na renda. Mas como Nazário era tão sincero e por respeito à ex-irmã, Hilda aceitou vê-lo, em parte para deixá-lo mais confortável. Quando Nazário chegou, ele estava atordoado até a morte. Ela não entendia por que seu coração estava palpitando tanto. Hilda, 39, e Nazário, 44, se conhecem e trabalham juntos há anos. Não pode mais ser chamado de amor relâmpago da juventude. Foi durante o horário de trabalho, mas Nazário estava vestido com um estilo muito confortável. Jeans, um suéter cinza, um suéter e um cachecol o fazem parecer mais gordo do que há 4 anos. Esse estilo a deixa surpreendentemente atraída. Ou talvez fosse porque Nazário ainda era o mesmo, mas aos olhos de Hilda ele estava subitamente diferente. Ele ainda não conseguia explicar isso até agora. Oh, você é muito mais gordo, não é? Hilda falou para esconder sua confusão. Não, acho que uso muitas roupas no inverno, então me sinto gorda. Nesta parte, Nazário é classificado como o melhor. Nessa idade, ninguém quer engordar. Sim, eu ganhei muita gordura, irmão. Quanto mais você trabalha, mais gordo você fica. É isso. É gordo que meu marido goste. Nazário, brincando, disse-lhe para reconhecê-lo. Ele não sabia que ela havia se divorciado há muito tempo. Antes de conhecê-lo, Nazário começou a apresentar sua empresa. O ex de Nazário foi para outra empresa. Nazário não guardou, mesmo estando com Nazário há muito tempo. Agora Nazário queria que Hilda voltasse para Nazário e trabalhasse nos projetos de Nazário. Assim, para que Nazário não tenha que contratar estranhos, Nazário tem certeza de que Hilda pode fazê-lo. Nazário também está convencido de que Nazário e Hilda estão destinados a ficar juntos. A idade de Nazário e a idade de Hilda eram muito compatíveis. Nazário estudou com muito cuidado para tomar a decisão de convidar Hilda de volta. Ao ouvir as palavras de Nazário, Hilda riu porque Nazário lhe disse para investigar com cuidado. No entanto, Hilda não sabia que Hilda não estava mais ao seu lado. No entanto, Hilda descobriu que toda vez que voltava, ansiava cada vez mais por trabalhar com ele. De repente, ele queria se matar por causa desse desejo. A conversa durou até o final do almoço e à tarde. Nazário tentou convencer Hilda. Embora Hilda nunca tenha recusado, Hilda apenas riu e conversou com Nazário. Quanto a Hilda, ela não queria que a reunião terminasse. Mas no final, ainda era Hilda quem tinha que acabar, porque Hilda ainda tinha trabalho a fazer. Hilda é apenas uma funcionária, não uma chefe como Nazário para poder deixar o trabalho por uma tarde inteira. Desde a tarde após o encontro com Nazário até a noite, a mente de Hilda se encheu de pensamentos sobre Nazário, seu coração sabendo que ela não seria capaz de recusar Nazário.
Mas o motivo dela era contra. Se ela fosse trabalhar com Nazário, a renda seria maior do que onde ela estava agora, o trabalho seria mais interessante, mas então ela cairia em um relacionamento perigoso, que Hilda mais odiava. A razão fez o coração de Hilda congelar, mas depois de 8 anos, começou a funcionar novamente. É indescritivelmente brilhante. Parecia que a força daqueles anos havia sido suprimida e agora estava sendo liberada. Quem pode pará-lo? Então, na tarde seguinte, às 18 horas, Hilda ligou para Nazário e aceitou. Hilda ficou surpresa e encantada. Nazário providenciou para que Hilda se encontrasse com ele e os diretores das empresas no dia seguinte. Ainda não era segunda-feira, mas ele já estava pensando em se vestir de forma atraente. Hilda pensou que, enquanto pudesse ficar com Nazário, nunca deixaria Nazário saber seus sentimentos. Além disso, ele sabia que Nazário não prestaria atenção nela. Sua esposa era muito bonita. Embora fosse mais velha que ele, se Nazário quisesse ter um caso, talvez Nazário estivesse tendo um caso. Naquela época, o alvo deve ser lindas garotas de pernas compridas, não garotas de pernas curtas como Hilda. Hilda tinha certeza disso, então ela se atreveu a ir para a companhia de Nazário. Mesmo assim, Hilda ainda queria Nazário, então ela tinha que fazer uma aparência decente aos olhos dele. Nessa reunião, além de Nazário, havia 4 diretores de empresas no grupo. Eles tinham mais ou menos a idade dela, eram jovens e talentosos. Hilda está muito confiante para responder às suas perguntas e perguntar sobre suas expectativas para Hilda. Tudo isso concluiu que Hilda poderia dar uma nova cara à empresa. Eles acreditavam e esperavam que Hilda não os decepcionasse. Como Hilda é uma pessoa muito confiante, Hilda promete a eles com certeza que terá um bom desempenho no futuro, para não decepcioná-los. Um deles também disse a Hilda: "Eu estava confiante na época, então parecia muito atraente." Hilda não sabia se Nazário significava muito, mas Nazário estava feliz. Nazário tentou forçar Hilda a comer naquele dia com os outros. Durante a refeição, Nazário cuida especialmente de Hilda. Nazário diz que Hilda é o tesouro da empresa. Talvez Nazário seja muito falante, mas os outros irmãos concordam porque têm grandes expectativas em relação a ela. Então ela começou a trabalhar na Nazário depois de um mês entregando seu emprego em sua antiga empresa. Durante aquele mês de entrega, ele ligava para Hilda quase todas as semanas e a convidava para almoçar. Hilda não recusou. Todas as refeições são apenas sobre o trabalho. Nazário quase fez pleno uso de Hilda e Hilda também estava disposta a se dedicar a Nazário sem hesitação. E depois de cada vez, Nazário mandou uma mensagem para Hilda, dizendo: "Muito obrigado, vamos tentar juntos." É isso, ou algo assim, e ela guardou todas essas mensagens como tesouros. O escritório dela ficava bem ao lado do quarto dele e havia mais 4 funcionários na sala. Nos primeiros dias de trabalho, tudo era normal e extremamente atento à forma como ela se vestia. Maquiagem. Todas as manhãs, Nazário e Hilda se encontram em particular ou com outros diretores por umas 5 horas. Embora estivesse estudando apenas para o trabalho, Hilda sentiu que aqueles eram os momentos mais felizes de Hilda. Hilda sentou-se ao lado dele, às vezes até muito perto porque eles estavam olhando para o mesmo computador, tão perto que Hilda podia sentir o cheiro delicado do perfume de Nazário. Hilda podia ver cada costura claramente. A gola que Nazário usava mostrava claramente a marca. Não há realmente nada mais atraente do que isso. Nazário está sempre bêbado com seu trabalho e muitas vezes se surpreende com a inteligência de Hilda. Depois de cerca de uma semana em seu novo local de trabalho, Hilda começou a entrar em seu escritório. Quando chegou ao escritório, limpou todos os papéis e a mesa de Nazário, limpou o taco de golfe e o campo de minigolfe no quarto de Nazário. A governanta disse a ele para deixá-la fazer isso, mas Hilda disse que estava com medo de confundir os documentos de Nazário, então Hilda limparia o quarto de Nazário sozinha. Ninguém na empresa prestou atenção nisso porque o que Hilda disse era muito lógico. Além disso, Nazário e Hilda têm muitos projetos para fazer juntos atualmente. Nazário não prestava atenção em quem limpava seu quarto, pois muitas vezes chegava atrasado ao escritório, e às vezes nem vinha trabalhar. Um dia, quando entrou no escritório, Nazário viu em sua mesa uma pequena caneta que Hilda havia comprado e colocado lá. Nazário perguntou à governanta e ela disse que estava lá há muito tempo, que não limpava meu quarto, que Hilda limpava tudo. Nazário chamou Hilda para a sala e, olhando para o rosto dele, estava um pouco zangado com Hilda. Nazário disse a Hilda: "O salário de Hilda é alto, não para Hilda fazer isso." Hilda sorriu confiante e disse a ele: "Não conto esse trabalho no meu tempo de trabalho. Não me sinto à vontade quando outros tocam na pilha de documentos em que estamos trabalhando."
Se algo acontecer, pode demorar um pouco mais para fazê-lo novamente. Então, por favor, deixe-me fazer isso. Nazario succumbu à Hilda. Desde então, ela invadiu o cuidado de Nazário. Nos almoços no trabalho ou nas festas, Hilda cuidava da comida de que gostava. Hilda pega a comida para Nazário, rola Nazário com pãezinhos. Sobre Hilda temia que Nazário bebesse chá sem prestar atenção à comida. Muitas vezes ele olhou com apreço e Hilda disse a Hilda que estava cuidando da bolsa de Hilda. Se ele estivesse doente ou tivesse um problema, o bolso de Hilda seria o primeiro a ser afetado. E Nazário provavelmente não pensou em nada disso, nem os outros funcionários. Ou eles pensam isso, mas não se atrevem a dizê-lo. Hilda não sabia porque nenhum membro da equipe tinha uma opinião até agora. Tudo aconteceu assim em sua felicidade roubada. Até o dia em que sua família saiu de férias na Europa por 2 semanas, Nazário geralmente não vinha à empresa em alguns dias, e havia dias em que Nazário fazia 1 ou 2 viagens de negócios, mas ele estava em contato constante com Hilda. Mesmo nos feriados, ele tem algo para chamá-la. Mas desta vez Nazário foi e entregou todo o trabalho. Ele anunciou que desligaria o telefone durante o passeio. Ao ouvir as palavras de Nazário, Hilda sentiu-se relaxada e no terceiro dia Hilda começou a se desgastar por causa da saudade de Nazário. Na noite do terceiro dia, Hilda chorou no banheiro. Hilda só se atreveu a chorar aqui porque, quando chegou em casa, Hilda teve que enfrentar o filho. Hilda nunca permitiu que a fraqueza aparecesse na frente dela. Meu filho tem 14 anos, estuda em uma escola internacional. Ele parecia mais velho do que a idade dela e podia entender sua vida. Ele a ama muito e a idólatra. Às vezes, ele dizia a Hilda: "Mãe, você ama alguém. Eu não gosto que você fique sozinha assim." Hilda riu e disse: "O homem que posso amar pelo resto do caminho é apenas você." Não concordou com isso. Ele disse que quando crescesse, iria embora, teria um amante e se casaria. Então ela terá que morar sozinha e isso não é reconfortante. Hilda de repente pensou que se soubesse que amava Nazário em vão assim, saberia o que pensaria. Se ele a visse chorando porque sentia falta de Nazário, o que ele pensaria? Está desapontado com você? Hilda não sabia, mas ela realmente sentia que não podia mais amar Nazário. Só de ver Nazário todos os dias, conversando com ele sobre trabalho, foi o suficiente para Hilda viver o resto de sua vida. Hilda nunca esperou que Nazário entendesse seus sentimentos e esperasse uma resposta, mesmo temendo que isso acontecesse. Naquela noite, ela não conseguia parar de se lembrar de Nazário, então Hilda sentou-se para escrever um e-mail para Nazário, um e-mail sobre o trabalho, sem esperar que Nazário lesse. Mas Hilda se sentiu um pouco aliviada. Nos 12 dias restantes, Hilda viveu de bom humor. Só de pensar nisso, as lágrimas corriam e seu peito não conseguia respirar. Nos dias que se seguiram, Hilda foi trabalhar normalmente com o intestino murcho. Como de costume, Hilda entrou no quarto de Nazário e estava tudo bem, mas não havia nada para limpar. Hilda ficou observando, atordoada com as roupas de Nazário penduradas no armário. As lágrimas de Hilda caíram novamente. Ela estava apaixonada, ela sofreu. Mas por que essa dor era tão nova para ela? Enxugando as lágrimas e voltando para o escritório, Hilda sentiu que não tinha mais forças para trabalhar. Hilda ficou atordoada ao ver a resposta de Nazário. Hilda abriu o e-mail e leu para ela. Nazário contou a ela algumas coisas e disse que estava muito satisfeita com o que Hilda havia feito por Nazário nos últimos dias. Nazário então pergunta a Hilda quais presentes ela gosta na Europa para Nazário comprar. É uma loucura. Isso é tudo que Hilda lê por até 2 horas por dia. Hilda leu o suficiente para memorizá-lo, mas Hilda não sabia o que pedir a Nazário para comprar um presente para ela. Naquela noite, ela escreveu um e-mail para Nazário. Além do trabalho, Hilda também escreve para Nazário, talvez comprando um presente que ele acha que ela vai gostar. Foi imprudente, mas Hilda estava ansiosa pelo presente que ele achava que ela gostava, para ver o quão bem Nazário a entendia. Então Hilda se assustou. O que Hilda esperava dele? Então chegou o dia em que ele voltou. Hilda descobriu que, naquela época, mesmo que ele não tivesse seu telefone, Hilda ainda podia entrar em contato com Nazário por e-mail. Claro, foram necessários 2 ou 3 e-mails de Hilda para que Nazário respondesse a um. Eram apenas dicas de trabalho, mas para Hilda isso era mais do que suficiente. A última dica foi que um dia antes do retorno de Nazário, Nazário disse que a encontraria no café. Na frente da empresa, Hilda ficou um pouco estranha com isso, mas também disse que sim e não fez perguntas. Hilda foi lá ao meio-dia e encontrou Nazário sentado lá novamente. Hilda quase quis cair de joelhos quando viu Nazário.
Ela teve que respirar fundo para parecer calma. Ela se sentou na frente de Nazário. Nazário perguntou a Hilda casualmente sobre algumas coisas. Enquanto perguntava, de repente ela se lembrou de que Hilda havia lhe dado uma sacola de presente lindamente embrulhada. Hilda perguntou se ele poderia abri-lo. Ele acenou com a cabeça e ela abriu. É um par de lenços brancos e vermelhos para mulheres. Pegue a marca que você usa. Hilda perguntou surpresa. É verão, por que você está me dando um cachecol e por que você acha que vai gostar deste presente? Ele respondeu, acho que você vai gostar porque vejo você olhando para sua marca de toalhas. Ouvindo a resposta de Nazário várias vezes, Hilda quase engasgou com água. Oh, como você sabe que olha para minha toalha? Não estou surpreso. As mulheres apenas agem como se fossem inteligentes. Na próxima semana, faremos uma viagem de negócios para a Cidade Fria. Eu trago um presente para embrulhá-lo quente. Então Nazário tirou todas as sacolas de presentes restantes e as trouxe de volta para a equipe e as colocou sobre a mesa e disse a Hilda para dividi-las de acordo com cada pessoa. Além de um lenço, era de Hilda como um presente pessoal. Hilda também recebeu um presente com todos. Hilda entendeu que isso significava que seu lenço não foi retirado primeiro. Então, de repente, algo pulsou em seu coração. Nazário provavelmente não sabia. A fatídica viagem de negócios de Nazário e Hilda para a Cidade Fria foi um voo noturno apenas com os dois. Quando ele se sentou no avião, ele parecia muito cansado, então adormeceu. Hilda viu o cobertor de Nazário cair para o lado. Pensando um pouco, ele colocou o braço em volta do cobertor e o ajustou para Nazário. Quando Hilda estava prestes a se afastar, Nazário de repente agarrou a mão de Hilda com força. Hilda olhou para Nazário assustada. Seus olhos ainda estavam fechados e parecia que Nazário estava inconscientemente segurando. Pensando assim, Hilda colocou a mão na dele, mas Hilda começou a tremer e o pulso em sua mão começou a bater mais forte. Nazário abriu os olhos e olhou para Hilda com um sorriso. Hilda estava confusa demais para entender aquele sorriso. Hilda olhou pela janela escura para dissipar a atmosfera, e ninguém disse uma palavra a ninguém. Nazário continuou a fechar os olhos, mas não parecia estar dormindo. Nazário segurou a mão de Hilda com força desde aquele momento até o avião pousar. O aperto de mão foi o primeiro encontro físico entre Nazário e Hilda. Até aquele momento, era impossível cortar as emoções de Hilda naquele momento. Mas na verdade Hilda queria retirar a mão. Hilda ficou assustada por um momento, e seu medo cresceu. Hilda temia que tudo ficasse exposto. Hilda temia não poder mais estar com Nazário, não trabalhar com Nazário, não ver o sorriso caloroso de Nazário. Quando o avião pousou, Nazário soltou a mão de Hilda. Hilda sentiu que era um alívio. Mas então Hilda ficou assustada novamente. Durante todo o caminho de volta ao hotel, Hilda não sabia como lidar com Nazário, como era. Hilda não se atreveu a olhar para Nazário, apenas espiou e viu que Nazário ainda estava calmo como se nada tivesse acontecido. Ele ainda disse as palavras necessárias para Hilda e fechou os olhos e aproveitou o sono no táxi. Quando chegou ao hotel para fazer o check-in, ao contrário do habitual, foi direto para o quarto de Hilda aproveitar o resto do sono para o trabalho de amanhã. Desta vez, ele parou no quarto novamente e disse: "Você não deve tomar mais banho, está frio aqui e você pode pegar um resfriado." Então ele saiu, e ela só teve tempo de fazer uma frase. O resto da noite não conseguiu dormir. A mente de Hilda estava tão confusa que ela continuava voltando para Nazário segurando a mão no avião. É engraçado que ela seja como uma adolescente sendo abraçada pelo namorado, mas Hilda não consegue rir. Hilda estava assustada, em pânico e até arrependida. Não foi até de manhã que Hilda adormeceu. Quando ela acordou, Hilda olhou para o relógio, eram mais de 9 horas. Hilda levantou-se em pânico para se limpar e pegou o telefone para ligar para Nazário. Nazário respondeu: "Você está no trabalho. Eu tomo café da manhã e descanso se ainda estiver cansado. Caso contrário, irei trabalhar com você." Uma vez que os projetos estavam na mesa, Nazário e Hilda começaram viagens de negócios. Eles viajavam juntos ou com alguns outros funcionários por causa de sua relação de trabalho, e ele tinha que estar com Nazário o tempo todo. A secretária de Nazário sempre reservava passagens para Hilda e Nazário ficarem perto um do outro, e os quartos de hotel eram próximos um do outro. Se você viaja com muita gente, os voos de Hilda e Nazário quase sempre voam à noite para economizar tempo, para que você possa estar lá para trabalhar com seu parceiro na manhã seguinte. Em cada viagem, Hilda e Nazário trabalharam duro, estressados e completamente privados de sono. Ainda assim, Hilda achou que eram viagens para Hilda, já que Hilda estava com ele dia e noite. Porque depois de cada encontro com o parceiro,
Hilda e Nazário têm que ficar acordados até tarde para trabalhar. Havia até dias em que Hilda trabalhava e Nazário dormia em sua mesa, no quarto de Hilda, ou vice-versa. Normalmente há muitas pessoas em viagens de negócios. Se sim, coma no hotel. Quando havia apenas 2 deles, Nazário deixou Hilda decidir onde comer. Nazário me disse que eu estava trabalhando muito para que a hora da refeição pudesse ser um momento para eu relaxar. Então decidi isso. Hilda não conseguia esconder essa alegria. Naquela época, parecia que os dois eram como amantes, até mesmo como recém-casados. Esse era o pensamento na mente de Hilda. Quanto a Nazário, mesmo durante a refeição, ele falava sobre seu trabalho, e não o incomodava porque Hilda estava cuidando de Nazário completamente. Quando ele é sexuado, ele come e bebe como uma esposa faz com o marido. Hilda estava disposta a trocar esses sentimentos com energia, saúde e tempo. A coisa toda de Hilda é para Nazário. Pode haver algumas vezes em que os dois têm que sair para comer com seus parceiros. Hilda tem a chance de mostrar o que Hilda sabe para Nazário. Hilda sabia que Nazário raramente bebia, mas quando bebia, bebia demais. Mesmo que ninguém preste atenção em Nazário, Nazário paga por isso. Portanto, ao fazer o pedido, ele prestará atenção ao que Nazário gosta de comer. Ao comer, ele será o único a servir vinho para limitar a bebida. Uma vez que a parceira descobriu isso e disse aos dois: "Você tem um assistente realmente eficaz, não só no trabalho, mas também na vida. Você tem tanta sorte." Hilda ficou um pouco assustada, mas calma, e ele sorriu despreocupado e disse: "Este é o tesouro da minha empresa, não toque nele." Talvez seja verdade, na obra Hilda é o tesouro de Nazário, mas Nazário diz que quase desde o dia em que Hilda fala sobre os projetos, os planos há muito acalentados de Nazário gradualmente se concretizaram. Pode não ser considerado um sucesso satisfatório, mas alcançou os resultados com os quais muitas empresas sonham no período de crise. Hilda vai trabalhar com ele e trabalha como de costume. Na manhã em que comeram no hotel, Hilda ainda tentava ser o mais normal possível para conversar com Nazário sobre o trabalho o mais normalmente possível. Mas Hilda mal olhou diretamente para Nazário. Hilda estava confusa e irritada enquanto esperava no restaurante. Quando a equipe trouxe a comida, Hilda apenas conectou ao telefone. Nazário bateu na mão de Hilda com seus pauzinhos, puxando seu telefone. "Estou falando com você e você continua olhando para o seu telefone, então você continua falando, eu ainda estou ouvindo." Hilda tentou se acalmar e conectou o rosto ao telefone, mas mal sabia o que havia nele. Assim que a equipe trouxe a comida, ele segurou os pauzinhos e disse em voz alta: "Pare de comer, você ainda tem que trabalhar à tarde." Hilda pegou os pauzinhos e olhou diretamente para Nazário e sorriu. "Você pode piscar e sorrir? O que há de errado em não rir? Estou apenas cansado da falta de sono." Ele falou com sua calma habitual. "E quanto à privação do sono? Eu não dormi, mas estava muito acordado." "Você não dormiu ontem à noite, certo? Você só consegue dormir de manhã, certo?" Hilda ficou surpresa ao ouvir sua pergunta, mas ainda disse que não conseguia dormir no avião, mas quando voltou para o quarto, ainda dormia profundamente. "Esqueci de acertar o relógio, então acordei tarde." Mentir não é muito suave. Pare de comer para que você ainda possa trabalhar à tarde. Depois de falar, ignorando Hilda, Nazário começou a se concentrar em comer. Hilda foi de surpresa em surpresa. Como ele poderia saber tanto sobre ela? Era óbvio que ela gostava de Nazário, mas Nazário não tinha certeza do que Hilda significava para ela. Naquela noite, Hilda e Nazário tinham muito trabalho a fazer para o encontro de amanhã com seus parceiros. Como de costume, Nazário tomará precauções. Ele tomou banho e foi para o quarto de Hilda para trabalhar com Hilda, mas quando chegou em casa do jantar, Nazário não foi direto para o quarto dele, mas a seguiu até o dela. Hilda pensou que Nazário devia precisar de Hilda para fazer café para ele, para que ele tivesse que ficar acordado até tarde esta noite. Ainda assim, Hilda estava muito confusa, entrou na sala e recostou-se no sofá da sala. Quando ele pegou o copo e virou as costas para pegar água para fazer café, de repente foi abraçado por Nazário por trás. A respiração de Nazário fez Hilda sentir a nuca queimar. Hilda parou por alguns segundos e depois tentou perguntar calmamente: "O que há de errado com você?" Sob a suave luz amarela do quarto do hotel, no meio do espaço silencioso, havia apenas o som da respiração pesada de 2 corações se misturando. Hilda virou a cabeça para encará-lo. Mas de repente o primeiro beijo de Nazário foi colocado nos lábios de Hilda como uma tempestade que de repente atingiu. Seus lábios, quentes e fortes, tocaram levemente seus lábios macios, inicialmente apenas um toque suave, como experimentação, como sondagem. Mas então,
A forte atração das profundezas de seu coração o tornou incapaz de controlá-lo. Seus lábios se aproximaram, sugando a respiração de Hilda, sua língua deslizando suavemente sobre o espaço entre os lábios dela, convidativa, sedutora. Hilda podia sentir claramente cada linha nos lábios de Nazário, seca no início, mas rapidamente úmida pela mistura de saliva, o doce sabor salgado da luxúria se espalhando. Seu coração batia forte, como se quisesse explodir em seu peito. O beijo não foi apenas contato físico, mas uma confissão silenciosa. Ele a amava a ponto de enlouquecer, a ponto de estar disposto a trocar tudo. Hilda respondeu com um tremor, seus lábios se separaram, abraçando timidamente, mas com saudade. Ela nunca havia experimentado esse sentimento, um beijo tão profundo, tão longo. A língua de Nazário envolveu sua língua, rimando, explorando cada canto e recanto de sua boca. Toda vez que ele chupava levemente, Hilda sentia seu corpo derreter, uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha, fazendo sua mente girar. Nazário, você. Ela sussurrou em sua respiração quebrada, mas ele não lhe deu a chance de dizer tudo, puxando-a para outro beijo mais profundo e intenso. Seus olhos estavam fechados, o mundo ao seu redor desapareceu, deixando apenas o calor de seus lábios se tocando e o som de tampões de língua molhada ecoando no espaço pacífico. Então Nazário envolveu os braços em volta de Hilda, seus lábios fortes e firmes apertando sua cintura, puxando seu corpo para perto do corpo dele. A cintura de Hilda era fina, macia sob a saia fina, e suas mãos eram como pinças de aço, abraçando-a sem permitir qualquer distância. Ela podia sentir claramente todos os músculos de seu braço, tonificados pelos dias de treinamento, subindo e rolando sob sua camisa. Esse poder deixou Hilda assustada e fascinada. Ele a puxou tão perto que seu peito pressionou contra o dele, seus corações batendo em uníssono, misturando-se em hálito quente. Hilda? Agora, você é meu. Nazário sussurrou em seu ouvido, sua voz rouca de luxúria. Seus braços se apertaram, como se quisessem esmagar a distância entre os dois corpos, fazendo Hilda se sentir pequena, completamente envolvida naquele abraço protetor, mas possessivo. Hilda não conseguiu se conter, suas mãos em volta do pescoço de Nazário, apertando como se estivesse com medo de que ele desaparecesse. Seus dedos apertaram firmemente contra a nuca dele, sentindo a pele quente, os fios curtos e irregulares de cabelo esfregando contra a palma de sua mão. Ela apertou com tanta força que suas unhas cavaram profundamente em sua carne, deixando listras vermelhas fracas. Não é apenas um abraço em troca, é um apelo silencioso, não me deixe. Seus braços envolveram Tangerinas, puxando para baixo, pressionando seu rosto contra o pescoço dela. O cheiro masculino do corpo de Nazário, uma mistura de perfume amadeirado e suor leve, atingiu o nariz de Hilda, deixando-a intoxicada. Ele claramente sentiu a força daquelas mãos esbeltas, embora fracas em comparação com ele, mas continham desespero e desejo físico. Eu não posso, pare. Hilda sussurrou, sua voz trêmula, e Nazário respondeu com um beijo em seu pescoço, seus dentes mordendo suavemente a carne branca. Eles desabaram na cama de colchão branco puro no meio do quarto do hotel, os lençóis macios abraçando seus corpos como uma nuvem. Nazário explorou lentamente o corpo de Hilda, cada movimento cheio de pensamento, como um artista pintando uma obra-prima. Ele começou com o rosto dela, seus dedos deslizando levemente sobre seu rubor, descendo pelo queixo e depois pelo pescoço. Cada toque fazia Hilda estremecer, sua carne espinhosa. Ele beijou sua testa, depois seus olhos, nariz, lábios, beijos suaves, mas ardentes. Sua mão desceu até os ombros, empurrando suavemente a saia fina, revelando sua pele branca e lisa. Hilda respirou pesadamente, seu corpo queimando sob o olhar dele. Nazário parou, observando-a deitada ali, seu cabelo preto esvoaçando no travesseiro branco, seus olhos brilhando de luxúria. Ele continuou, sua grande mão acariciando seu peito. Através do sutiã de renda, ele sentiu claramente a plenitude e a maciez de seus seios. Seus dedos correram sobre a maçaneta do pêssego, esfregando suavemente, fazendo com que Hilda se enrolasse de prazer. Nazário, ah! Ela gemeu, sua voz doce. Ele sorriu, abaixou-se para beijar seu pescoço, depois até a clavícula, suas mãos removendo lentamente cada camada de roupa. O vestido caiu no chão, revelando o corpo nu de Hilda, pele branca leitosa, curvas perfeitas. Nazário beijou sua barriga, sua língua correndo sobre seu umbigo, fazendo-a rir e gemer. Ele explorou cada centímetro de carne, acariciando a parte interna da coxa, beijando os joelhos e depois subindo. Sua mão alcançou sua área de floresta,
através de sua calcinha fina, sentindo o calor e a umidade se espalhando. Hilda se contorceu sob a lentidão. Ela queria que ele fosse mais rápido, mas ele deliberadamente se esticou, querendo gravar cada momento. Você é tão linda. Hilda. Nazário sussurrou, sua voz cheia de admiração. Ele tirou a roupa, revelando seu corpo forte, abdômen tanquinho, braços tendinosos. Hilda olhou para ele, seus olhos embaçados de luxúria. A mão dela tocou seu peito, acariciando as linhas de seus músculos, descendo por seu estômago e depois abaixando. Eles exploram um ao outro, de mãos dadas, lábio com lábio. Nazário beijou todo o corpo, dos ombros aos braços, das costas às nádegas. Cada beijo deixa uma leve marca vermelha, como um marcador de território. Finalmente, quando ambos estavam completamente nus, Nazário deitou-se em cima de Hilda, seu corpo pesado, mas quente. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Eu te amo. Já faz muito tempo. Hilda sentiu, lágrimas brotando em seus olhos de felicidade. Ele lentamente entrou no buraco da floresta de Hilda, a área privada úmida e apertada que o esperava. A princípio, sua cabeça tocou levemente a porta, assustando Hilda com uma sensação estranha. Ele empurrou lentamente, pouco a pouco, sentindo o envolvimento apertado das paredes de sua vagina. Hilda mordeu o lábio, dor misturada com prazer. Lentamente, você. Ela sussurrou, mas seu corpo automaticamente se curvou em resposta. Quando ele entrou totalmente, os dois gemeram ao mesmo tempo. Nazário sentiu-se como se estivesse perdido no céu, quente, apertado, cada fibra de carne enrolada em torno dele. Ele estava louco por causa desse sentimento, propriedade completa, a garota por quem ele se apaixonou agora era dele. Seu coração batia descontroladamente, o suor escorria, a luxúria surgia como uma onda selvagem. Hilda. Você é tão maravilhoso. Ele rosnou, começando um ritmo lento. Toda vez que ele puxava e empurrava para dentro, ele podia sentir claramente cada dobra dentro dela, a contração enquanto ela tinha orgasmo. Hilda estava tão louca quanto, seu corpo explodiu e cada onda de prazer se espalhou de seu traseiro para seu cérebro. Ela se contorceu, as unhas arranhando as costas dele, deixando longas listras vermelhas. Nazário, vá mais fundo, você. Ela implorou, sua voz perdida de alegria. Eles são loucos um pelo outro. Nazário acelerou o ritmo, seus quadris colidindo com os dela, fazendo o som de carne se tocando. Hilda sentiu-o preenchê-la completamente, tocando em profundezas inexploradas. Sua mente estava branca e apenas a luxúria primordial permanecia. Ele a beijou apaixonadamente em movimento. Sua língua a envolveu e suas mãos apertaram sua cintura. Hilda apertou seu pescoço, puxando-o para mais perto, como se quisesse derreter nele. En bosse orgasmo, Nazário rugut, attirando jatocante d'entre de là, Hilda convulsionnando no orgasmo, lagrima escorrendo de sua alegria. Eles ficaram lá, respirando pesadamente, seus corpos envoltos em tangerinas, suor misturado. Mas na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, Nazário saiu apressadamente. Ele beijou Hilda levemente na testa, que estava dormindo profundamente, sussurrando um pedido de desculpa silencioso. O trabalho e a responsabilidade o arrastam, mesmo que seu coração doa. A cama branca do colchão agora estava fria, apenas os vestígios da noite anterior permaneciam, os lençóis amassados, o cheiro ainda persistente. Quando Hilda acordou, seus olhos se abriram em solidão. Sua mão tateou ao lado dela, mas apenas tocou o vazio frio. Nazário. Ela chamou suavemente, sua voz perdida. Sem ele, nenhum abraço caloroso, nenhum beijo gentil. Seu rosto estava triste e a perda era óbvia, seus olhos estavam vermelhos, seus lábios estavam franzidos com força para conter as lágrimas. Ela se sentou, abraçou os joelhos e olhou pela janela. Ontem à noite foi o auge do amor, mas esta manhã foi apenas uma lousa em branco. Hilda sentiu-se perdida, como se tivesse perdido uma parte de sua alma. Lágrimas rolaram por suas bochechas, ela sussurrou, onde você foi, por que você me deixou? A cama fria parecia lembrá-la da fragilidade da felicidade, do homem que ela tanto amava, que agora havia desaparecido no amanhecer. Seus saltos altos haviam se desgastado, e o coração de Hilda, o coração que ardia por ele, agora era como cinzas frias. Cinza. Sim, esse era o principal sentimento nela agora, uma tristeza profunda e sem palavras, como um rio subterrâneo fluindo sob esta cidade, ninguém vê, ninguém sabe.
Hilda parou em frente a uma pequena confeitaria na área de Amra, que costumava ser um lugar onde Hilda sempre optava pelo tiramisu. Ela se perguntou, desde quando seus sentimentos por ele se tornaram algo sagrado e pecaminoso? Ele tem uma família, uma esposa gentil em casa e filhos que crescem dia a dia. No entanto, ela, como um corpo queimado, ainda correu para aquele fogo, sabendo muito bem que ele queimaria em cinzas, ainda não conseguia parar. Hilda continuou caminhando, pelas ruas estreitas de Gemaizi, onde paredes cobertas de grafite contavam histórias de amor inacabadas. Hilda se lembra da primeira vez que ele segurou sua mão no avião, quando ele cuidou dela toda vez que eles faziam uma viagem de negócios juntos. Ela se enganou dizendo que esse sentimento era nobre, que ela era uma mulher forte que ousava amar um homem que não pertencia a ela. Mas hoje, quando ele saiu, Hilda viu como ela estava vazia. Depois da noite, eles podaram as ameixas na cama. Ela caminha pelo centro da cidade, onde edifícios de luxo surgem como lembretes do luxo que ela nunca teve. Hilda lembrou-se da vez em que ele a trouxera aqui. Eles estavam sentados no café com vista para a Praça dos Mártires e ele havia conversado sobre viagens de negócios, de grandes projetos. Ela o admirava, amava a maneira como ele falava sobre o futuro, seus planos para sua carreira e seus filhos. Seus passos diminuíram quando ela passou pela área de Rauch, onde as ondas quebravam contra os penhascos de Pigeon Rocks. Hilda ficou ali, olhando para o mar, sentindo o vento frio e amargo infiltrando-se em sua carne. Ela pensou em sua esposa, uma mulher que ela nunca conheceu, mas que sempre existiu como um fantasma em sua mente. Ela sabia? Ela alguma vez duvidou quando ele estava em uma viagem de negócios com ela, quando ele olhou para o telefone com um sorriso misterioso. Hilda se perguntou se ela já havia chorado como estava agora, lágrimas caindo silenciosamente pelo colarinho, misturando-se com o vapor salgado do mar. Hilda a odiava, mas também a amava. E acima de tudo, ela se odiava. Odiava por se deixar cair nessa espiral, odiava por amar alguém que não podia amá-la completamente. Hilda sentou-se em um banco de pedra à beira-mar, com os joelhos cruzados, deixando a escuridão envolvê-la. E agora, ela costumava dizer a si mesma que apenas estar com ele, mesmo que um pouco, era o suficiente. Mas, ao que parece, esse pouco nunca é suficiente. Isso só a fez desejar mais dor. Com o passar do tempo, ela não sabia há quanto tempo estava sentada lá. Ela só sabia que quando se levantou, já era tarde, todo mundo estava correndo para a casa do trabalho na rua, apenas o som das ondas quebrando e o som de seu coração quebrando. Hilda caminhou, por ruas familiares, por memórias que antes eram felizes e agora apenas dolorosas. Ela pensou no futuro, um futuro sem ele. Hilda será capaz de acreditar no amor novamente? Ou ela carregará para sempre essa cicatriz, lembrando-se para sempre de nunca se apaixonar por um homem casado? Eventualmente, ela chegou ao seu hotel em Badaró. Ela abriu a porta, jogou-se no sofá e olhou para o teto branco. Hoje é um longo dia, reuniões, e-mails, prazos, está tudo acabado. Todo o trabalho naquele dia foi feito. Mas seu coração não estava. Ainda estava sangrando, ainda gritando em silêncio. Ela fechou os olhos, deixando a tristeza dominá-la, permitindo que as lágrimas caíssem. Ela sabia que amanhã se levantaria novamente, sorriria para seus colegas novamente e viveria novamente. Mas Hilda se levantou e colocou a bagagem na mala para chegar ao aeroporto a tempo. Ela voou em um voo noturno para voltar para seu filho. Como de costume, esses voos não incluíram Nazário acompanhando Hilda do aeroporto para a cidade e depois se separando no portão. Hilda pegou este voo e Hilda voltaria para a cidade à meia-noite. Sozinho com tristeza pesada. No entanto, assim que ele abriu o telefone no aeroporto, Hilda imediatamente recebeu uma mensagem de Nazário para ligar para ele. Hilda olhou para a mensagem e depois para o relógio. 12h30 Nazário manda uma mensagem para Hilda. Nessa época, como Nazário sabia que Hilda havia chegado à cidade para a qual Nazário havia enviado a mensagem errada, Yun pensou em seu coração. Depois de um tempo, Hilda me mandou uma mensagem novamente para cometer um erro. Imediatamente seu telefone tocou. É Nazário, estou no aeroporto, estou fora, estamos de volta. Por que você está aqui? Cheguei em casa de manhã, é uma longa história. Falando mais tarde, tirei minha bagagem aqui rapidamente. Por alguma razão, depois de ouvi-lo, houve uma frase de que Hilda foi freneticamente buscar sua bagagem. Observando as malas se moverem na esteira, Hilda sentiu que elas estavam avançando lentamente, como se um século inteiro tivesse se passado. Hilda arrastou sua bagagem, quase correndo para a porta. Passando pela porta,
O inspetor de bilhetes também ficou surpreso com a atitude precipitada de Hilda. Na penumbra do aeroporto à noite, Hilda vê Nazário encostado em um táxi. Hilda correu e respirou na frente dele. Por que você está aqui? Nazário não respondeu, pegou a bagagem da mão de Hilda e chamou um táxi para abrir o porta-malas do carro para deixá-lo entrar. Ele viu que a bagagem de Nazário ainda não havia sido formada, e Hilda foi levada por Nazário e a arrastou para dentro do carro. Então Nazário me disse para levá-lo para a cidade. Você está cansado? É normal. O senhor Kié ligou para Hilda. Nós vencemos novamente. No começo, também pensamos que ganhávamos, certo? Mas Hilda percebeu que Nazário ainda estava segurando a mão de Nazário, e Hilda estava planejando remover a mão suavemente da mão de Nazário para que Nazário não percebesse. Mas Nazário percebeu e apertou com mais força. Lembra de mim? Eu não. Hilda falou como se estivesse tentando falar consigo mesma e não com Nazário. Lembro-me de você enlouquecer. Nazário se inclinou no ouvido de Hilda e disse, com medo de que o taxista ouvisse. Hilda entrou em pânico. A respiração de Nazário bateu em sua mão, sentindo-se muito perto de Nazário, até por causa do cheiro do perfume extremamente atraente de Nazário e da frase que ele acabará de dizer a ela. Não diga nada, falaremos sobre isso mais tarde, você vai dormir. Dizendo isso, Nazário se aproximou de Hilda. Fouque colocou a mão no ombro de Nazário. Hilda estava rígida e não se atreveu a se mover. Ela tinha sido assim desde o aeroporto até o centro da cidade. Hilda recuperou a consciência quando o motorista perguntou, onde você está indo? Nazário não respondeu, mas virou-se para Hilda. Fui para casa trabalhar e depois voltei. Sim, o segurança ficou surpreso ao ver Nazário e Hilda voltando ao escritório no meio da noite. Nazário explicou que tinha que terminar a urgência para amanhã. Então Nazário puxou a mão de Hilda para o elevador até o andar. Nazário a arrastou para seu escritório com sua bagagem e não soltou a mão de Hilda até que ela entrou. Ele apontou para o sofá, sente-se, eu faço café. Nazário disse como se estivesse comandando, e Hilda sentou-se. Depois de um tempo, ele trouxe 2 xícaras de café, sentou-se ao lado de Hilda e entregou uma a Hilda. Beba, fique acordado, você está cansado? Na segunda vez, Nazário perguntou a Hilda se ela estava cansada com uma voz diferente do habitual. Hilda pegou sua caneca de café, bufando na esperança de que o cheiro de café despertasse para entender o que estava acontecendo com ele e ela. Nazário largou o café e colocou a mão no ombro de Hilda com força. O que fazemos agora? Hilda não conseguia pensar em nada de bom. As mãos de Hilda ainda estavam firmemente entrelaçadas ao redor do café, era seu único ponto de apoio no momento. O que você quer dizer? Você me ama? A xícara de café na mão de Hilda caiu no chão. Hilda olhou para ele horrorizada. E Nazário foi teimoso. Você está bem? Está muito quente, você pode ficar parado. Então Nazário correu para sua mesa e pegou o papel. Ele se abaixou para limpá-lo, tocando meticulosamente seus pés. O lugar onde o café foi jogado, então ele pegou a mão dela para ver se estava queimado. Então ele limpou cuidadosamente os pedaços quebrados. Depois de limpar, Nazário sentou-se ao lado de Hilda novamente, abraçando os ombros de Hilda novamente. Acalme-se, você pode não acreditar, mas é verdade. Hoje ele também teve que admitir para si mesmo como era. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Acho que te amo desde que viajei pela Europa. Então, naquela época, levei minha família embora para me impedir de pensar em você. Mas quando cheguei lá, pensei em você ainda mais. Fui comprar uma toalha para você e há muitas outras coisas, mas não me atrevo a dar todas para você. Ele ainda o segura. Ele os manteve no outro gabinete. Por que você não dá tudo para mim? Porque tenho medo de estar fazendo algo errado. Você está me arrastando errado. Então, ontem, você fez sexo comigo no hotel? Às vezes estou perto de você. Naquela época, ele não conseguia se controlar. Desculpa. Eu sei que te amo há muito tempo. Já se passaram 3 meses desde que cheguei aqui. Você sabe. Por que você deixou tudo assim? No início, com meu trabalho, fiz muitas coisas por ele, depois adicionei seu carinho. Eu gosto que você esteja ao meu lado, converse com você, trabalhe com você, faça viagens de negócios com você. Eu sei que isso está errado. Porque eu sei, eu tentei até agora. Mas ele não podia mais tentar, não era que algo tivesse acontecido, ele tinha que estar lá para desamarrá-lo. Estou tão sufocado. Eu te deixei para trás hoje. Ele sentiu arrependimento o tempo todo desde o momento em que entrou no avião de volta para a cidade. Embora tenha retornado,
ele não quer ir para casa ou para o escritório. Ele me disse para pegar um táxi e passear e depois voltar para o aeroporto para esperar por mim. Até agora, ele está pensando em encontrar uma solução, mas não há uma maneira viável. Eu amo meus filhos. Preciso da minha família, preciso de um emprego, te amo e também preciso de você. Ele não sabia qual deixar e qual manter. Sua esposa, ele não sabia. Já faz muito tempo desde que vivemos pacificamente juntos e ainda nos amamos. Todo mundo ainda vive assim, mas meus sentimentos são diferentes. Lembrar é desejar. É porque eu sou estranho, mas muitas pessoas são estranhas para mim, não apenas para mim. Você tem um amigo? Quero dizer, garotas de pernas compridas nunca apareceram. Ele jurou algumas vezes que tinha que ter intimidade com eles por causa da socialização, mas apenas para o trabalho e o fim. Minha esposa era a única mulher na minha vida até que conheci Hilda. Nazário colocou a mão na bochecha dela e se abaixou para beijá-la apaixonadamente em seus lábios. Ela respondeu ao beijo dele ainda mais apaixonadamente. A confusão na mente de Hilda tornou impossível para ela continuar a se concentrar em seu trabalho, então Hilda pediu uma licença de 3 dias. Hilda levantou-se e subiu até a porta. Depois de pensar que era Nazário fingindo abrir a porta, Hilda viu Nazário parado ali. Nazário rosnou de volta para ela, sem dizer não, empurrou-a para o lado e foi direto para dentro de casa, sentado no sofá, em uma posição cansada, deitado de costas. Nazário olhou para Hilda com raiva. O que você me disse ontem à noite? Por que você automaticamente largou seu emprego sem dizer nada para mim? Eu disse a você que o tempo, vamos resolver tudo juntos. Hilda sentia uma pena terrível de Nazário. Hilda sabia que Nazário tinha muitos pensamentos dilacerados em seu coração, mas ela também, Hilda não era diferente dele. Naturalmente, Hilda sentou-se aos pés de Nazário, sentada como uma serva de um rei. Então Hilda descansou o queixo na coxa de Nazário. Há quanto tempo você está de licença para trabalhar com você? Onde você tirou um dia de folga? Ou você desiste completamente para trabalhar na sua empresa? Eu não sei mais. Agora quero descansar, preciso pensar mais. Nazário sentou-se ereto, ergueu o rosto. Contanto que você me prometesse uma coisa, eu não desapareceria para não encontrá-la. Não, se ficarmos perto para sempre, para onde as coisas vão? Eu só queria que o preço fosse o mesmo, era o mesmo de antes desta viagem de negócios. Naquela época, eu éramos pacíficos e felizes. Você acha que sim? Eu pensei que você fosse ferro ou algo assim, mas eu simplesmente te amava, e éramos como um ao outro em silêncio assim. Hilda ficou tocada por seu amor por ela. Hilda colocou a mão na bochecha de Nazário e disse, é o suficiente para eu ser assim, mas não vejo o suficiente. Eu quero entender melhor, eu tenho uma esposa e sou eu que estou preso, ela sabe? Eu não sei. Eu nem sei como ele sabe quem ele é. Sua esposa? Ele ligou. Bem, não estou acostumado a chamá-la assim. Parece um pouco ruim. Então, quando você conta histórias para os outros, você também me chama assim. Não, estou enganando você. Por um momento, Hilda não soube porque estava rindo de novo. Depois de um tempo confiando, o que quer que venha e vá, ele parece sentir uma ação inesperada dela. Então todo o corpo de Nazário enrijece. Então ele apressadamente a empurrou para longe. Mas desta vez ela estava mais determinada, enterrando a cabeça no peito de Nazário e abraçando-a com força. Hilda não sabia se sua razão estava certa ou errada agora, mas Hilda deixou isso para o destino. Retirando a cabeça naquele peito quente, ela sorriu e sussurrou para ele, não me arrependo. Você não se arrepende? Eu não quero culpá-lo. Se você se arrepende agora, saia da cama e me evite. É um voluntário. Eu te amo há muito tempo. Minhas ações, eu posso decidir. Se eu te amo, posso confessar meu amor por você depois desse tempo. Se não, considera-se que você e eu estamos apenas por necessidade. Não recuse mais. Embora Nazário concordasse ou não. Ela puxou o rosto dele para perto e colocou os lábios nos dele. Quanto mais Nazário tentava se esquivar, mais apertada a Hilda ficava. Os lábios de Hilda foram devorados, apertados contra os dele, e sua mão não hesitou mais e rapidamente empurrou Nazário para o travesseiro. Ela também caiu e deitou-se de bruços em cima dele. Eventualmente, Nazário não conseguiu se conter. Sua razão se dissolveu por causa de sua iniciativa, deixando apenas o desejo apaixonado. Juntamente com a influência de afrodisíacos, Nazário tornou-se mais violento. Dentro da sala de dormência, Hilda estendeu a mão e apertou o botão do interruptor. Sob a luz fraca da luz noturna,
Seus dedos gradualmente se moveram para trás, a nuca massageou e a outra mão pegou suas maçãs do rosto afetuosamente. Desta vez, Nazário foi quem tomou a iniciativa. Hilda mudou de posição para deitar sob o corpo dele, o estranho cheiro de perfume que ela franziu a testa enquanto inalava. Não era dela, nem era o perfume que ele costumava usar. Esse cheiro era perfumado, mas não muito áspero, não doce, apenas uma fragrância fraca, e ocasionalmente espirrava em seu nariz por um longo tempo, fazendo sua mente ficar sonhadora por um momento. Estranhamente, seu corpo a partir do momento em que ela o inalou do corpo de Nazário gradualmente começou a esquentar e se tornou lascivo. Está muito quente, é muito desconfortável. Hilda não conseguiu mais se conter e gemeu baixinho. Todo seu corpo era como um fogo ardente, meio doloroso, e uma sensação de coceira lasciva em seu abdômen e depois até o umbigo. Ele ouviu Hilda gemer e parou sua mão inquieta. Nazário olhou para Hilda. Seus olhos estavam cheios de ternura neste momento, firmemente amarrados ao seu olhar, tornando impossível para Hilda escapar. Ambos os corpos estavam quentes, sem saber mais o que dizer. O corpo agiu violentamente em vez de palavras. Então Nazário decisivamente tirou as roupas de ambos, massageando seios fartos com uma mão, a outra mão segurando seus por baixo de sua ereção. Nazário olhou para Hilda novamente, a parte inferior de seus olhos mostrando ondas de luxúria. A faringe se movia a cada respiração quente e se tornava extremamente urgente. Estes são. Uma pergunta que é demais neste momento. Você pode entrar? Hilda foi suavizada por seus gestos íntimos, e houve um certo impacto mágico que a fez também despertar desejos extremamente embaraçosos. Portanto, a eliminação de Nazário agora é extremamente supérflua. Hilda balançou a cabeça sem responder, e corajosamente agarrou a mão de Nazário e rapidamente a pressionou em seu deserto ultrasecreto. Por dentro havia toda uma batalha de amor apaixonado. Fora do céu noturno, as estrelas caíram uma após a outra. Os ponteiros do relógio giram novamente, e os primeiros raios do novo dia se estendem para dar as boas-vindas ao novo sol. Nos meus lábios, esqueça os dias que se passaram. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.